glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aqui eu vim para dizer que quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, e meu coração é o Teu altar. Flui Espírito de Deus, flui Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Grande Deus, santo és o Teu nome, Senhor. Oh, glória, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, oh glória, aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Precioso é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, glória! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo.
Cale-se, cante pela terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. O Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Ô, glória! Não dá para viver sem Jesus, amados irmãos e ouvintes. Nesta noite, nesta madrugada, você não está aí por acaso, amém? Deus vai falar contigo também. Então somente creia e confia no Senhor. Glória a Deus, Ele é a nossa segurança, amém? Ele é o nosso socorro, como diz aqui em Salmo, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Ô, glória. Baixa aqui um som, amém. Ô, glória, de glória aí, viu, amados irmãos? Só Deus na causa. Santo és o teu nome para sempre. Ô, glória. Então, onde é que eu estava? As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Eita glória! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Oh, glória! Então a promessa dele é para nós se aquietarmos, descansarmos no Senhor. Aleluia, porque Ele que criou e formou essa terra inteira. Então Ele sabe cada areia, cada grão de areia tem no mar. Aleluia, cada pedrinha, cada árvore, tudo Ele sabe e conhece, porque foi Ele que criou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Será que Ele também não está ouvindo o nosso clamor? Claro que Ele está ouvindo. Só que a resposta não é na nossa hora. A resposta vem dele. Se Ele vê que está na hora de nós recebermos a vitória, Ele vai agir. Se Ele vê que nós não estamos preparados ainda, Ele vai pedir para nós esperar um pouquinho mais. Enquanto isso, nós vamos glorificando e exaltando a Ele, porque toda a honra e glória é dele. Amém? Glória a Jesus. O que o Senhor Jesus fez na vida de Jó? O Senhor permitiu Jó ser provado com aquela prova terrível. Aleluia, para testar a fé de Jó. Glória a Jesus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E quando Jó foi aprovado, aí veio as bênçãos e as vitórias na vida do Jó. Amém? Glória a Deus. Mesmo que a gente esteja passando dificuldade, lutas, provações, temos que crer na nossa vitória. Temos que crer que o Senhor Jesus, Ele está ouvindo o nosso clamor. E na hora certa Ele vai nos atender, vai nos
responder, enviar vitória para a nossa vida. Amém, irmãos amados? Glória a Deus. Ele que faz cessar as guerras. Ele sabe o tempo certo e a hora certa de cessar a tempestade. Com aqueles discípulos não foi diferente. Os discípulos estavam ali naquela embarcação. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus estava na popa do barco dormindo. E os discípulos disseram: Mestre, tu não estás vendo? Nós estamos prestes a perecermos. Oh, glória! E ele estava dormindo em silêncio. Oh, aleluia! Oh, glória! O Senhor já estava ali. Glória a Deus, observando a fé deles. Se eles iam ter fé, aleluia, como a palavra diz, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, direi para este monte, passa daqui para ali, oramande, cantarabai, ariandara, clamande, canchorimeandarevesi. E os discípulos temeram quando viram aquela tempestade tão alta, tão grande na frente deles, né, canchoramandara. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se pôs de pé na hora certa. Na hora que os discípulos perceberam que não ia resolver no braço, eles lembraram de Jesus. Jesus nos socorre. Muitas das vezes a gente quer lutar contra Deus, quer lutar contra os nossos inimigos. Nós não vamos vencer sem Cristo na frente, sem Jesus na direção, declama no controle. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. E Jesus disse: basta. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Eita glória, que palavra profética, louvado seja Deus. E todo ali aquela tempestade teve de se acalmar, teve que obedecer à voz do mestre. Oh glória! Então creia, amados irmãos, não há luta que dure para sempre, não há provações, glória a Deus, que dure nossa vida para todo sempre, não. Porque eu creio que na hora certa, no momento certo, ele vai nos ouvir, nos atender, amém? Glória a Deus. Também aquela mulher, tinha a mulher do fluxo de sangue, né? Ela clamava por ajuda, ela já tinha ido em todos os lugares. Louvado seja, ela já tinha gastado tudo que tinha. E não houve solução para o seu problema. Mas quando ela se aproximou de Jesus, oh, aleluia, ela teve fé. Então somente tocar na orla do vestido do Senhor Jesus e ser curada. Oh, glória! Quantas vezes a gente estamos passando provações, estamos pedindo mal, estamos pedindo errado, estamos pedindo a todo mundo, menos nós mesmos se prostrarmos, menos nós mesmos ter a nossa fé no nosso coração e dizer: Deus, eis-me aqui, sou falho, reconheça as minhas falhas, reconheça as minhas fraquezas, mas eu lanço a minha ansiedade, eu lanço os meus problemas todos nos teus pés. Oh, glória! Aleluia, Santo Senhor Deus. Jesus. E é assim que Deus faz, amados irmãos. O Senhor também deu a resposta para Ana. Ana clamava, enquanto Penina Aramandarabacai humilhava. Ana só clamava, Aramandacai, e descia lágrima. E Deus abençoou a vida da Ana. Aleluia, nem só com Samuel, mas foram 7 filhos. Ana era histérica e Deus abriu a madre de Ana. Aleluia. Deu o primeiro milagre para ela e depois enviou mais 6, que completou 7. Oh, glória! Deus é tremendo, Deus é lindo, amados irmãos. Esse Deus é grande e poderoso. Ele está nos contemplando. Ei, cantori andará, e não faz ser diferente conosco. O Senhor já está, clama-se de cá, com as suas mãos estendidas a nosso favor. Só depende de nós clamarmos de todo o coração, de verdade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
Oh, glória, louvado seja o nome santo do Senhor, amados. Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar e aumentar a fé de cada um de nós nesta noite, nesta madrugada. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória. Primeira vez, seja bem-vindo, amado, em nome de Jesus. Glória a Jesus. E sobre ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. De fato, ao longo da história, a humanidade tem presenciado conflitos cada vez mais devastadores. Aleluia, santo, No santo século é teu nome, XX, por exemplo, as duas guerras mundiais causaram destruição sem precedentes. E atualmente os conflitos continuam a Curta essa live, multiplicando comenta, compartilha. em diferentes regiões do planeta. Com efeito, as tecnologias militares modernas tornaram aqui as guerras ainda mais letais, enquanto as tensões geopolíticas aumentam constantemente. Aleluia. Por conseguinte, vemos nações se armando com arsenais nucleares, bem como o surgimento de novas formas de desesperarmos. Não fiquem aflitos diante desses sinais, visto que eles são apenas o princípio das dores. Aleluia. Em vez disso, devemos permanecer firmes na fé, orando pela paz e sendo instrumentos de reconciliação. Glória a Deus. Onde estivermos, conforme os sinais do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Santo, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 18. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Catástrofes naturais. Outros sinais da volta de Jesus. Catástrofes naturais. Terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, versículos 7 e 8. De fato, nos últimos anos temos presenciado um aumento significativo da frequência de intensidade de desastres naturais em todo o mundo. Tsunamis, furacões, inundações e cultivar e para guardar a criação. Portanto, temos responsabilidade em cuidar do meio ambiente e a 11, com efeito espiritual, onde inúmeras vezes vozes clamam ter a verdade absoluta. Muitos se apresentam como mensageiros divinos, prometendo prosperidade fácil, curas milagrosas e revelações exclusivas. No entanto, precisamos estar atentos aos sinais que Jesus nos deu para identificar os falsos profetas. Em primeiro lugar, devemos examinar se suas mensagens estão em conformidade com a palavra de Deus, como também nos alerta o apóstolo João, dizendo: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1.
Por conseguinte, é fundamental desenvolvermos discernimento espiritual através do estudo da palavra de Deus e da intimidade com Deus. Além disso, devemos estar atentos aos frutos produzidos por aqueles que se dizem profetas ou mestres, pois Jesus ensinou que pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Em suma, o verdadeiro servo de Deus não busca glória pessoal, mas em se gloriar-se, Sejam todos em bem-vindos. glorificar e glorificar a Cristo e edificar a sua igreja. Outro sinal da volta de Jesus é perseguição aos cristãos. Obrigado pelo step-tap. Então as vos curtidas. entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes ou nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Esta profecia de Jesus continua a se cumprindo de maneira impressionante em nossos dias. De fato, a perseguição aos cristãos tem aumentado significativamente em várias partes do mundo, especialmente em países onde há extermínio religiosos ou regime totalitário. Em contrapartida, essa perseguição tem fortalecido a fé de muitos crentes que permanecem firmes mesmo diante de graves ameaças. Aleluia, meu Deus. Como resultado, vemos o cristianismo crescendo justamente nas regiões onde há mais oposição, confirmando as palavras de Tertuliano de que o sangue dos mártires é semente da igreja. Atualmente, a perseguição também assume formas mais sutis em sociedades secularizadas, manifestando-se através de discernimento, discriminação social, pressão cultural. Queridos irmãos, nos preparar espiritualmente para enfrentar oposição, lembrando que Jesus disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João capítulo 15, versículo 20. Contudo, podemos ter certeza da vitória final, pois Cristo já venceu o mundo. Glória a Deus. Outro sinal da volta de Jesus são sinais celestiais. Jesus profetizou logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Glória a Jesus. E a lua não dará sua luz. Aleluia. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Em Mateus 24, 29. Com efeito, os sinais celestiais têm fascinado ali a humanidade desde sempre, e sua menção nas profecias bíblicas desperta particulares interesse. De fato, a astronomia moderna tem identificado diversos fenômenos celestiais extraordinárias, como eclipse, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários.
No entanto, os sinais mencionados por Jesus parecem indicar eventos ainda mais dramáticos Obrigado, vamos que seguir, precederão Paulo. sua segunda vinda. Paulo Victor. Em outras palavras, serão manifestações cósmicas que demonstrarão inequivocamente o poder e a soberania de Deus sobre toda a criação. Sobretudo, esses sinais celestiais nos lembram que o universo está sob o controle divino, como está escrito em Salmo 91, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Por conseguinte, devemos estar atentos a esses sinais, não com medo ou superstição, mas com a expectativa confiante da volta de Cristo. Glória a Deus. O sinal do Evangelho, Mateus 24, 14. Glória a Jesus. E este Evangelho do Reino, aleluia, será pregado em todo o mundo, glória, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Esta profecia de Jesus representa um dos sinais mais significativos e esperançosos dos últimos tempos. Silvanildo, seja bem-vindos. De fato, graças aos avanços tecnológicos e ao trabalho incansável de missionários, o Evangelho está alcançando os lugares mais remotos do planeta. Com efeito, a internet e as mídias digitais têm se tornado frequentemente ou ferramentas poderosas para a disseminação da mensagem de Cristo. Além disso, amados e queridos irmãos e ouvintes, as traduções bíblicas continuam alcançando novos grupos linguísticos, permitindo que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus em seu próprio idioma. No entanto, ainda há muitos trabalhos a ser feito, pois existem povos não alcançados e regiões onde o Evangelho enfrenta fortes resistências. Aleluias. Portanto, cada cristão tem um papel importante nesta missão global, seja indo, contribuindo ou intercedendo. Eita glória! Em suma, este sinal nos lembra que contribua com a missão. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E que a igreja tenha a responsabilidade de ser sua testemunha até aos confins da terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Outro sinal da volta de Jesus, aumento da maldade e esfriamento do amor. Verdade. Jesus profetizou por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. De fato, presenciamos atualmente um crescimento alarmante da violência, do individualismo e da indiferença ao sofrimento alheio. As relações humanas têm se tornado cada vez mais superficiais e utilitárias, enquanto valores como compaixão e solidariedade são frequentemente negligenciados. Com efeito, a tecnologia que deveria aproximar as pessoas muitas vezes acaba isolando-as em bolhas sociais. Além disso, o materialismo
e o hedonismo têm corrompido os laços familiares e comunitários, resultando em sua sociedade cada vez mais fragmentadas e solitária. Como consequência, vemos o aumento de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. No entanto, em meio a esse cenário desafiador, os cristãos são chamados à luz, a ser luz e sal da terra. Portanto, devemos cultivar intencionalmente o amor ágape, aquele amor sacrificial de Jesus. O amor procede de Deus. Sendo assim, quanto mais a maldade aumenta, mais devemos nos esforçar para manter acesa a chama do amor cristão. Outro sinal da volta de Jesus, a grande tribulação. Jesus alertou sobre um período de aflição sem precedentes, porque haverá porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Com efeito, este tempo extraordinário de provação será marcado por intenso sofrimento e perseguição global. Em outras palavras, será um período de purificação e teste para a igreja, conforme profetizado também em Daniel capítulo 12, versículo 1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. No entanto, mesmo em meio à tribulação, Deus promete preservar e fortalecer o seu povo fiel. Por conseguinte, devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar esse período, desenvolvendo uma fé resiliente e uma profunda intimidade com Deus. Além disso, é fundamental conhecer bem as Escrituras e estar firmado na verdade, pois só assim poderemos permanecer fiéis até o fim. Como também nos encoraja Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Outro sinal da volta de Jesus é a apostasia. Paulo advertiu que antes da volta de Jesus ocorreria uma grande apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. De fato, testemunhamos hoje um abandono crescente da fé cristã. Amém. Vou anotar aqui, tá bom? Histórica, especialmente nas sociedades ocidentais que outrora foram bastião do cristianismo. Com efeito, muitas igrejas têm se afastado das verdades fundamentais da fé, adaptando na mensagem para agradar a cultura contemporânea. Além disso, doutrinas falsas e interpretações distorcidas da Bíblia proliferam rapidamente, levando muitos
a se desviarem da verdade. Como resultado, vemos uma forma de piedade, mas sem o seu poder, conforme previsto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. No entanto, essa apostasia não deve nos surpreender, pois é um sinal profético que precede a volta de Cristo. Portanto, devemos permanecer vigilantes e fiéis à palavra de Deus, lembrando o conselho de Paulo: guardai-o que tendes, Apocalipse 3:11, e suma. A apostasia nos alerta sobre a importância de mantermos uma fé genuína e fundamentada nas Escrituras. Outro sinal da volta de Jesus é o sinal da fome. Jesus profetizou que haverá fomes em vários lugares em Mateus 24, versículo 7. De fato, apesar dos avanços tecnológicos na produção de alimentos, a fome continua sendo uma realidade devastadora para milhares de pessoas ao redor do mundo. Com efeito, as mudanças climáticas, conflitos armados e crises econômicas têm agravado ainda mais essa situação. Em contrapartida, existe uma distribuição desigual de recursos, onde algumas regiões desperdiçam alimentos enquanto outras sofrem com escassez extrema. Além disso, a especulação financeira sobre commodities agrícolas e uso de terras para biocombustíveis tem contribuído para o aumento dos preços alimentares dos alimentos. No entanto, este sinal também nos chama a atenção, chama a ação como seguidores de Cristo, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 17, que diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Portanto, somos desafiados a compartilhar nossos recursos e trabalhar por sistemas alimentares mais justos e sustentáveis. Outro sinal da volta de Jesus é sinal dos dias de Noé. Jesus comparou os últimos dias com a época de Noé, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. De fato, assim como foi, como naquela época, nossa sociedade vive um estado de normalidade aparente, ignorando os sinais divinos e os alertas sobre o juízo vindouro. Com efeito, as pessoas continuam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, Mateus 24, 38, absolutas em suas rotinas e prazeres, sem se preocupar com sua condição espiritual. Além disso, assim como nos dias de Noé, vivemos em uma época marcada pela violência e pela corrupção moral generalizada. No entanto,
diferentes daqueles que desprezaram o aviso de Noé, somos chamados a estar vigilantes e preparados, como também nos adverte Pedro, visto que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Portanto, devemos viver com sobriedade espiritual, sempre prontos para a volta do Senhor Jesus. Outro sinal da volta de Jesus é o sinal do temor. Jesus profetizou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e sobre a terra, angústia das nações e perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de temor. Lucas 21, 25 e 26. Com efeito, vivemos em uma época de grande ansiedade e incerteza, onde as pessoas são constantemente assoladas por medos diversos. Em outras palavras, o medo se tornou uma epidemia global, alimentada por ameaças reais e imaginárias, como pandemias, terrorismo, colapso econômico e desastres ambientais. Além disso, a mídia sensacionalista e as redes sociais amplifica esse sentimento de insegurança e desespero. No entanto, como cristãos, temos uma esperança de transcender as circunstâncias, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, em meio ao pânico generalizado, somos chamados a manifestar paz e confiança em Deus. Então, amados e queridos irmãos e ouvintes, que essa palavra possa ter tocado em sua vida, que essa palavra possa gerar perspectiva de vida em você. Amém? A volta de Jesus é real. Ele mesmo prometeu em João 14, versículo 3: e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez. E ele vai voltar, é promessa dele. A Bíblia diz que Jesus ele também tem pressa em arrebatar a sua igreja. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, diz que Jesus verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Aleluia. Então ele vai voltar. Que você possa estar alerta, atento, vigilante para esse grande dia. Quando Cristo voltar, será o começo da melhor parte. Então se preparem. Você que ainda não se preparou, ainda dá tempo de você se preparar. Jesus está alertando que os sinais que os seres humanos estão presenciando hoje é Ele dizendo que Ele está voltando, para você se preparar. Então, não deixe de se preparar daqui a 5, 10 anos. Se prepare agora. Esteja pronto agora. Amém? Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Glória a Jesus. Vamos estar orando neste momento. Em nome de Jesus. Você que deixou seus pedidos de oração, vamos estar orando. Santo Deus, Pai eterno,
Glória a Jesus. Se tem alguém que ouviu esta palavra e deseja entregar sua vida a Cristo, vamos orar agora. Amém? Nosso Deus, nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te glorificar por mais uma transmissão que fizemos, estamos finalizando agora, Pai. Meu Deus, onde quer que esteja uma pessoa que passou, meu Pai, nesta tua palavra, meu Deus, e se encontra afastado, pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer uma mudança agora no coração desta pessoa. Meu Deus, também aqui está Cristina.